Começar pelos indicadores econômicos. O Ibovespa na semana passada encerrou em alta de 1,9% aos 146.172 pontos. Os ativos brasileiros eles estenderam o movimento de recuperação, revertendo parte da correção observada na primeira metade de outubro. O Ibovespa ele voltou ao patamar de 146 mil pontos, aproximando-se da sua máxima histórica. E os dados da semana passada macroeconômico foram positivos. O IPCA 15 de outubro veio abaixo das expectativas, enquanto as projeções de inflação do Boletim Focus recuaram em todos os horizontes. Como resultado, a curva de juros fechou, impulsionando os papéis cíclicos. Apesar da performance positiva das ações locais, o fluxo estrangeiro no Brasil ainda permanece negativa, com saída líquida de 971 milhões até quarta-feira e um saldo negativo acumulado de 7,2 bilhões em outubro. Para a semana passada, o destaque positivo foi Vamos 3, que subiu mais 13,2% após a companhia divulgar sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2025. E por outro lado, Brava Energia, a Brave 3, caiu 5%, pressionada pela incerteza gerada após o anúncio de reestruturação organizacional envolvendo a saída do diretor financeiro. E em seguida, a aprovação de um novo CFO contribuiu para uma recuperação parcial das ações. Para os mercados globais, também fecharam semana em alta, o S&P 500 mais 1,9%, o Nasdaq mais 2,2%, apoiados por resultados sólidos, que já começaram por lá, do terceiro trimestre de 2025, e a notícia positiva no campo macro. Após ter sido adiado devido ao shutdown do governo americano, o CPI de setembro foi publicado e veio abaixo das expectativas, ajudando a aliviar as preocupações inflacionárias. Os investidores seguem precificando 2 cortes adicionais de 25 base points pelo Federal Reserve em 2025, além do encerramento do programa de aperto quantitativo. No lado micro, a temporada global de resultados do terceiro trimestre de 2025 segue sólida. Até agora, 145 empresas do S&P 500 já divulgaram seus balanços, com 75% superando as estimativas de lucro em uma média de 7,6%. No fronte comercial, Trump deve se reunir com Xi Jinping nessa próxima quinta-feira, após anunciar tarifa de até 155%, caso os dois países não cheguem a um acordo. E, além disso, os preços do petróleo subiram significativamente por lá. O Brent subiu mais 7,4%, depois que os Estados Unidos impuseram sanções a importações de fornecedores russos da commodity em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Também falando um pouco de cenário doméstico global, tivemos aí no fim de semana encontro de Lula e Trump, que pelas veículos de notícias sinalizou que foi bem positivo e essas tarifações já devem ser começadas a negociar, inclusive com o pessoal apostando, os analistas, que deva ter uma solução rápida com uma paralisação dessas tarifações ou até retirada. Tá? Então, ficar de olho nisso vai ser bem importante para a nossa bolsa. Aqui para o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, ele encerrou a semana com uma leve alta de 0,03%, em um cenário marcado pela ausência de eventos relevantes diretamente ligados aos fundos imobiliários. O desempenho do índice foi influenciado principalmente pelos fundos de papel, que avançaram 0,14%, enquanto os fundos de tijolo registraram queda de 0,11%. A correção observada ao longo do mês de outubro, com o IFIX acumulando retração de 0,30%, reflete um ajuste natural do mercado após o estreitamento de prêmio de risco dos últimos meses em relação às taxas de NTN-Bs de referência, que seguem em patamares elevados. E, além disso, alguns fundos de papel com suas operações indexadas ao IPCA continuam com suas distribuições temporariamente impactadas pela deflação registrada em agosto. Por fim, aqui de moedas, com uma temporada forte de resultado nos Estados Unidos, e à medida que as tensões comerciais e geopolíticas estão arrefecendo, tivemos uma valorização do DXY, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, em 0,4%. Na semana, e uma recuperação, igualmente, do Bitcoin, fechando acima dos 110 mil pontos. Também estava bem sensível a esses setores.
Sobre Bitcoin também é um ativo, uma cripto que ela é bem linkada ao setor de tecnologia, apesar de não necessariamente ser, né, correlacionada ao ambiente tecnológico, e por lá, como estamos tendo aí essa temporada de balanços, os criptos devem ganhar volatilidade justamente por conta disso, enfim, pelos balanços das empresas de Big Techs por lá. Já a moeda corrente nossa, né, é o real, após bons dados macro e o que tivemos da semana passada, como comentado anteriormente, o dólar fechou em queda por aqui de 0,34%, cotado a 0,39%. Bom, chamar a Emily para falar agora da taxa de juros. Bom dia, pessoal. Bom, olhando então aí para a curva de juros da última semana, depois de algumas semanas de estresse com o cenário fiscal, essa semana foi um verdadeiro alívio ali para a renda fixa. Então, nós tivemos um forte movimento de otimismo com uma queda generalizada dos juros, e o motivo tem nome e sobrenome: uma inflação mais baixa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a grande notícia da semana foi a nossa prévia da inflação, o IPCA 15 de outubro, que veio bem melhor do que o mercado esperava, com alta de apenas 0,18%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses voltou a cair para baixo de 5%, ficando em torno de 4,94%. Então, a composição do dado também foi positiva, mostrando desaceleração em alguns núcleos importantes. E lá fora, a mesma história. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos também veio mais fraca, reforçando a aposta de que o Banco Central americano, o Fed, vai continuar cortando os juros. Então, essa combinação de boas notícias provocou uma forte queda nas taxas de juros em toda a curva. Para termos uma ideia, os juros para 2029 e 2031 caíram quase 30 pontos na semana. E as taxas reais também sentiram um alívio, com o rendimento da NTNB para 2030 recuando de 8,07% para 7,9%. Então, em resumo, os investidores estão aumentando as apostas de que o corte da Selic está mais próximo. Então, esse destaque da renda fixa da última semana comprova justamente o que estamos vendo. O mercado de capitais ele teve um recorde histórico de emissões de renda fixa em setembro, com quase 55 bilhões de reais captados. E as debêntures foram ali o principal instrumento, mostrando justamente que os grandes investidores estão aproveitando as taxas ainda elevadas. Então, o cenário agora é de senso de urgência. O cenário de inflação não está melhorando e o mercado já está reagindo, derrubando ali os juros futuros. Então, aquelas taxas excelentes que vimos nas últimas semanas estão começando a diminuir. Então, esse é o momento de agir para garantir esses retornos antes que o ciclo de queda da Selic comece de fato. Então, por fim, para a próxima semana, o grande evento vai ser a decisão de juros do FONC nos Estados Unidos, na quarta-feira, onde o mercado espera um novo corte. Então, o cenário mudou para melhor, então vamos usar esses dados fortes de inflação para mostrar para os clientes que a hora de se posicionar na renda fixa é agora. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.